Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é André Fantoni, eu sou professor e coordenador do curso Aprovando Online. Uma satisfação vir falar com vocês a respeito desse produto novo que a gente está lançando agora, que são os cursos para você conseguir a sua certificação no Banco do Brasil. Você que é funcionário do Banco do Brasil, você que está fazendo o curso de extensão, ou mesmo vai praticar alguns exercícios de economia do CESP, o NB, que é uma banca tradicionalíssima, tá? O Aprovando veio, então, trazer, depois de muito estudo, há uns 2 anos já trabalhando em cima dessas provas antigas, conhecendo o mercado, conhecendo como é que funciona esses exames, nós conseguimos montar um super curso completo, em vídeo, com auxílio de material, já baseado na dificuldade que você tem de ter que ler, apesar das além das suas atribuições no banco, de ter que ficar lendo apostilas e tudo, trabalhar. Então nós viemos facilitar a sua vida. O que nós fizemos? Nós fizemos um levantamento das matérias, né, das certificações que tem um nível de exigência um pouco maior e são importantes para você. Por exemplo, economia, que nós vamos ver hoje. Vamos oferecer também comércio exterior, setor público e gestão e organização de pessoas. Então são a princípio 4 cursos, são 13 que você pode fazer. Nós vamos oferecer 4 cursos para essa primeira prova, né, e no ano que vem vamos oferecer mais cursos para que você possa ter todas as certificações que você faça jus, que estejam vencendo, de forma muito rápida, sucinta e dinâmica. Esse é o nosso interesse. Tá? As nossas aulas em vídeo são baseadas já no estudo, numa análise que a gente fez 2 exames anteriores. Tá? Para vocês terem uma ideia, nós pegamos os últimos 10 exames de certificação e estudamos a banca. Foi lá para dentro da CESP. Tá? O que a CESP quer que você saiba? Ela não quer que você saiba economia, ela quer que você marque o X no lugar certo. E é isso que nós vamos fazer. Tá? Nós vamos fazer com o maior cuidado, uma análise minuciosa de todos os assuntos, os que são muito recorrentes, os que são sempre recorrentes, os que não caem quase nunca. Tá? Até isso você tem que saber na hora de você focalizar o seu estudo, né? Para você gastar energia com o que realmente é importante. Tá ok? Como eu já falei, meu nome é André Fantoni, você me encontra no Facebook, professor André Fantoni. Tá? Você me encontra no curso Aprovando. No final eu vou deixar o meu e-mail para você mandar qualquer dúvida que você tenha sobre a matéria, sobre o curso, sobre assistir aulas, sobre o conteúdo. Tá? Eu sou coordenador pedagógico, estou aqui para tirar essas dúvidas de vocês, para aceitar sugestões, críticas sobre o nosso curso que a gente está montando, que foi montado com muito carinho, tá? E muita seriedade. Sinceramente, eu tenho certeza que você chega ao final do nosso curso fazendo 70% a 80% da prova tranquilamente, tá? Se você não fizer isso aí, eu devolvo o seu dinheiro, tá ok? Você vai fazer 70% a 80% da prova tranquilamente. Se você quiser estudar um pouco mais, você gabarita, tá? Por que eu estou falando isso? É porque eu tenho a prova, eu tenho a bola de cristal, eu não tenho. Mas a gente viu o que cai na prova. Nos últimos 10 anos, o que vem caindo. Nós separamos todos os temas que estão no teu conteúdo programático. Cuidado! O conteúdo programático de economia mudou do ano passado para esse ano agora, tá ok? Tem alguns ajustes, por exemplo, saiu economia regional, economia urbana, saiu, tá? Então, não adianta estudar coisas que não caem, você vai perder tempo, isso é um tempo precioso, tá bom? Por isso, nós fizemos uma análise minuciosa das últimas 10 provas, classifiquei aqui por hipótese de incidência, ou seja, quais são as mais recorrentes. Disparado o tema política monetária, tá? E a teoria da moeda, é a que mais cai, 12% do total, ou seja, foram 23 questões nas últimas 10 provas. Ou seja, cai no mínimo 2 questões em cada prova. E esse ano vai cair, 2 ou 3 vão cair. Ao final do nosso curso, eu vou fazer aí um simuladão, tá? Do jeito que eu acho que vai ser a prova, e a gente vai chegar muito próximo do que você vai encontrar no dia, muito próximo mesmo. Tá ok? A gente tem também dentro do nosso conteúdo a parte de matemática financeira. Ah, mas no edital não tá isso aí. Não tá. No edital está dizendo finanças, investimentos, só que os temas são de matemática financeira. Aquela parte de taxa interna de retorno, tá ok? Cálculo de juros. E para isso nós vamos ter também um mini módulo dentro do módulo de economia com a professora Cristiane Eudoni. Tá? Trabalha comigo, nós somos auditores fiscais da Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso. Tá? Concurseiros, concursados, que atuamos no ramo dessas disciplinas. Especificamente, eu na economia e ela na matemática. Outro assunto também, que vai ser inclusive a primeira questão da tua prova. A primeira questão da tua prova vai falar de curva de possibilidade de produção e vai trazer também custo de oportunidades.
tá? Cai em todas as provas, nas últimas 10 caíram 15 questões. Todas, o dos poucos assuntos caiu em todas as provas. Tá aí, ó, CPP e custo de oportunidade. Análise de investimentos, sistema financeiro nacional, lei da oferta e demanda, tá? Políticas do governo, política fiscal, política cambial, oferta agregada, demanda agregada, estudo da taxa de câmbio, taxa real de câmbio, taxa nominal, regimes de bandas cambiais, flutuação suja, regime de câmbio fixo, tudo isso a gente vai ver. E dá tempo de ver tudo, é lógico que eu não vou dar uma aula de economia, isso daí demoraria um ano. A gente vai fazer, baseado nas questões, no que o CESP quer que você saiba, eu vou dar um grande resumo, tá, daqueles assuntos, e que aquele resumo vai possibilitar a gente a resolver todas as questões. Daqui a pouco eu vou começar a resolver as questões, e aí vocês vão ver como é que vai funcionar o nosso curso. Tá? Um resumo en passant, dá uma noção geral, e aí vou batendo com vocês de A a E, todas as assertivas que a CESP trouxe nas provas, dizendo por que está errado, por que está certo, e aí vocês vão ver junto comigo, não precisa ser nenhum mágico, nem ter bola de cristal, vocês vão ver junto comigo que os assuntos se repetem, graças a Deus. A CESP, ela tem um jeitão dela particular de fazer provas, ela tem a forma de cobrar determinados assuntos, e isso a gente conhece, tá ok? Aí vem a parte de contas nacionais, macroeconomia, inflação, por acaso é a nossa aula de hoje, tá? Caiu também, nos últimos 10 certames, caíram 10 questões, tá? Etc. Aí você vai ver no final, tem um assunto aqui, ó, contabilidade de custos, só caíram 5 questões nos últimos 10 anos. Project Finance, 2 questões nos últimos... Ou seja, são assuntos que não caem? Cai. Mas são os assuntos que você vai gastar menos tempo dando uma olhadinha no seu material, tá ok? Inclusive, você tem um material que o banco oferece, né, para vocês, uma apostila. Essa apostila, ela tá certa, é um pouco desatualizada, tá? Tem muitas coisas que são interessantes, mas o principal é o seguinte, só com aquele material, com aquela apostila, você não tem condições de fazer a prova do CESP. E se sair bem, ganhar um nível intermediário, um nível avançado, aí não tem. Você tem condições de fazer o básico, tá? Mas o básico pra gente, você vai ver que é coisa tranquila. A gente vai buscar os níveis superiores, beleza? Então aqui é a nossa ementa, mais ou menos o percentual caiu nas últimas provas. Tá, e fiz uma distribuição para quem gosta de olhar graficamente isso aí. Dá para ver que política monetária, na verdade, se eu for pegar de política monetária até a inflação, já representa quase 90% das tuas questões de prova. Então são os assuntos que a gente tem que trabalhar com mais ênfase. Beleza? Sendo assim, vamos começar então a nossa aula de hoje. Para quê? Para você ver como é que vai funcionar o nosso curso. Ver se você gosta, certo? Eu vou separar por assuntos, vou pegar todas, 100% das questões que caíram nos últimos 10 concursos que a CESP fez, tá? E vou resolver todas aqui. Só que antes de eu resolver as questões, pode ter alguém que é formado em economia, pode ter alguém que nunca viu economia na vida. Então eu tenho que dar uma nivelada, eu tenho que passar um resumo de forma tranquila, simples, que você vai entender, sem falar o economês, tá? Não estou aqui para falar economês com vocês, estou aqui para falar de Banco do Brasil, tá? Eu quero que você marque o X no lugar certo. Aí depois, se você nunca mais quiser estudar economia, você não precisa mais estudar economia. Mas para fazer a prova do Banco do Brasil, você vai amar a economia por algum tempo e vai até entender. Depois você vai até ver que é gostoso e vai querer continuar, mas para a prova é o que a gente está mostrando aqui, tá? Algumas horinhas por dia você pode assistir essa aula deitado aí, tá? Com o seu laptop, no ônibus, tranquilo, você não vai ter problema em acompanhar, porque nós vamos repetir em todas as questões os erros delas, pegadinhas que a CESP faz na prova para que você não caia, tá ok? A prova da CESP, eu não vou enganar ninguém, não é uma prova fácil, tá? Não é uma prova fácil, é uma prova muito bem elaborada, uma prova que exige raciocínio, não é só aquela decoreba, tem assunto que é decoreba, fala, isso aqui realmente é decoreba, você tem que decorar, como é que é calculado o IGP, o IPCA, isso aí não tem jeito. Agora as questões de análise, principalmente as que envolvem gráfico, alguma análise macroeconômica, essas questões, elas não são decoreba, só que elas têm um jeito que a CESP cobra, que a gente consegue identificar através de palavras-chave, através da própria questão, onde está a grande pegadinha, tá ok? Mas a CESP não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é fácil, mas também não é aquela banquinha que você lê uma apostila de banca de jornal e safa, beleza? Nós não temos medo da CESP, eu não tenho e você não tem, e a gente vai ver que a CESP vai caber no nosso bolso ao final desse curso, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, se eu vou falar de inflação, eu tenho que saber o que é inflação.
né? A inflação, antigamente, né, o pessoal que viveu nos anos 80, mais ou menos, eu nasci em 80, então ainda eu vivi muito pouco, não conhecia, mas as pessoas que viveram nessa época, meus pais, né, e muitos dos senhores, viveram uma época de hiperinflação, né? A inflação era um palavrão, né? Tinha vários palavrões, porra, merda e inflação. Inflação também era um palavrão. Porque era considerado um imposto, até o Sarney falava, né? Era um imposto sobre quem detém moeda. Como assim? Mas o imposto tem que ser criado por lei, eu já estudei direito tributário. Esse imposto não era criado por lei, era a inflação. E por que a inflação era o medo de todo mundo? Porque não tinha como regulamentar. O governo ficava sempre correndo atrás do rabo, tentando remediar as distorções que a inflação causava na nossa economia. O que é a inflação, então? Inflação é esse imposto sobre quem detém moeda. Por quê? Porque ela corrói o seu poder de compra. Né? Se eu tenho um salário de 10 mil reais e a inflação é 50% ao mês, bom, no mês que vem o meu salário de 10 mil reais só vale 5. Pô, eu perdi poder de compra. Né? Então, como que a inflação faz isso? Como que ela corrói o teu poder de compra? Como é que ela come o seu dinheiro? Com o aumento contínuo e generalizado do nível geral de preço. Então a inflação é um aumento contínuo e generalizado no nível de preços da economia. Então quer dizer que se o preço do tomate aumentar, que aumentou no passado, foi o preço do tomate aumentar, então tem inflação? Não. Olha só, aumento contínuo e generalizado. Esse aumento ele tem que se perdurar por um período de tempo e tem que ser generalizado. Não basta o tomate e a cebola aumentar o preço. Tem que ser o nível de preço da maioria dos produtos da economia. Tá, ok? Então, quando eu tenho uma alta nos preços da economia, isso é inflação. Por quê? Se o teu salário, né, é nominal, é 10 mil, e você comprava cervejas a R$1, você comprava 10 mil cervejas ao longo do mês. Se a cerveja aumenta, o nível de preço da economia aumenta com seus 10 mil, você não compra mais a mesma quantidade de cervejas que você comprava antigamente. Tá? A saúde até agradece, mas o bolso reclama. Então a inflação ela se traduz na perda do poder aquisitivo dos agentes. Quem são os agentes? Nós, agentes econômicos, as famílias. Quem detém dinheiro. Mas o governo também sofre com a inflação? Também sofre com a inflação. O governo, por exemplo, quando ele tributa uma empresa, se ele dá um prazo de 30 dias para uma empresa recolher um tributo, ao longo desses 30 dias o valor que ele lançou já não é mais o mesmo. Certo? Perdeu o poder real. Isso acontece com mais quem sente no bolso somos nós, pessoas físicas, consumidores, famílias, né, agentes básicos econômicos. Tá? Mas a princípio eu só queria que você soubesse o que é a inflação. Então a inflação é um bicho de 7 cabeças? Não, é o aumento generalizado do nível de preços da economia. Aumentou o preço, subiu tudão, é inflação. Mas o preço tem que ficar lá um tempo. Se subiu hoje, se baixou amanhã, aí não é inflação, aí foi só um pico, foi só uma distorção, alguma intempérie, um choque externo da economia que deu um apagão e voltou. Tá ok? Ela tem que se perdurar por um período de tempo. E essa inflação, que causa perda do poder aquisitivo, perda do nosso poder de compra, ela gera distorções na economia. São chamados custos da inflação. Né? Ou seja, o que a inflação faz? A inflação, doutores, ela piora a distribuição de renda no país. Como assim? Ela concentra a renda na mão dos produtores. Por quê? Porque a minha moeda, ela perde a reserva de valor, certo? Se eu tinha 10 mil reais por mês, certo? Para poder gastar ao longo do mês, e eu sei que a inflação a cada dia vai comendo meu dinheiro, eu já vou chegar no início do mês, isso acontecia nos anos 80, recebi meu salário, eu vou correndo para o mercado. Para quê? Para estocar produto. Porque se eu não comprar aquele leite hoje, for comprar amanhã, amanhã já está mais caro que hoje. É lógico que isso numa situação de extremo, num absurdo da economia, onde a gente tinha altas de inflação de 100% ao mês. Tá? Hoje em dia está mais moderado, mas isso é inflação. Tá ok? Então você acaba pegando toda a sua renda, ou você aplica numa renda variável no banco, ou você vai estocar produto, certo? Porque o produto você precisa para subsistência. O que mais? O balanço de pagamentos. Existe um desequilíbrio interno e externo. Por quê? O nosso balanço de pagamentos, a gente vai ver isso em balanço de pagamentos, que é um assunto específico, ele registra, ele contabiliza todas as nossas contas nacionais. As contas entre residentes e não residentes.
entre os que têm interesse no país e os que têm interesse fora do país. Por exemplo, a nossa balança comercial é um dos itens da balança de pagamento. Ela engloba o quê? Exportação e importação. Bom, se eu tenho uma inflação alta, eu quero dizer o quê? Que o meu nível de preços aumentou. Raciocina comigo. Se o nível de preços do mercado aumentou, essa caneta, ela ficou mais cara ou mais barata? Ela ficou mais cara. Isso prejudica o quê? A nossa importação ou a exportação? Bom, se o produto nacional, meu produto interno, está mais caro, isso prejudica a exportação. Porque é mais caro para o importador lá fora comprar o meu produto. E isso gera um desequilíbrio no balanço de pagamento, na balança comercial e no balanço de pagamento por consequência. Tá vendo como é que ela gera distorções? Perda das expectativas. Ora, você não sabe mais o que fazer, porque você não sabe se é melhor guardar dinheiro debaixo do colchão, essa realmente não é a melhor hipótese, se é melhor você aplicar num fundo de renda variável, se é melhor você estocar produtos, se é melhor você comprar ouro, dólar. Você não sabe o que vai acontecer, a inflação ela muda a cada dia. Tá? Então, existe a perda das expectativas, a perda das expectativas dos agentes da economia. Fica meio sem norte. O mercado de capitais, da mesma forma, existe um desestímulo às aplicações. Você não vai mais aplicar no mercado de capital porque o dinheiro acaba ficando caro. Como é que você não sabe qual vai ser a reação, qual vai ser a consequência que a economia vai te trazer daqui a um mês, daqui a 2 meses. Então você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, realmente. Tá? E além de criar uma ilusão monetária, que ocorre principalmente quando a inflação é alta e estável, levando os agentes a tomar decisões equivocadas. O que é ilusão monetária? Você acha que tem dinheiro. Você acha que recebe bem, por exemplo. Eu recebo 10 mil por mês. É bom? Depende. Depende. Num país que a inflação é 5% ao ano, é um dinheiro razoável. E no país que a inflação é 40% ao ano, esse dinheiro não dá para muita coisa, né? Você começa bem e depois vai caindo. Tá? Então, quando essa inflação ela fica em altos índices por muito tempo, o agente ele perde a noção de quanto realmente custa o dinheiro. Você não consegue mais comparar, fazer os preços relativos entre os produtos, porque a gente mede muito o valor de uma coisa em relação à outra. Isso é economia. Né? Na microeconomia, a gente vai mensurar o valor de um bem em função de outro. Por exemplo, eu gosto de beber uísque e gosto de beber vodka. E aí quando você vai sair ao lugar, você fala, quanto está a dose de uísque? A dose de uísque está 20 e a de vodka está 10. Bom, se para mim, né, não há uma diferença muito grande entre eles, eu vou optar pela vodka, que é mais barato, ter feito substituição na economia. Eu vou substituir o consumo de um bem por um outro, mais barato. Agora, quando esses níveis, esses preços mudam constantemente, eu não sei mais se 20 hoje e 10 amanhã, quanto é. Então isso cria uma ilusão monetária. Essa ilusão monetária hoje ainda gera muita discussão entre pais e filhos. Porque as pessoas que viveram essa época de hiperinflação, nos anos 80, no governo Sarney, por exemplo, abstendo de política, só citando o fato, porque foi na época dele mesmo, não tem jeito. Tá? Antigamente as pessoas investiam muito em imóveis. Se você perguntar aos seus pais, as pessoas da faixa dos 60, 70 anos, vão dizer que a melhor coisa do mundo é você investir em imóveis, que é seguro, né, que é um investimento sólido, é sólido até demais, porque ele não tem liquidez nenhuma. Por quê? Porque antigamente as pessoas investiam em imóvel, porque você botava seu dinheiro, entijolava o seu dinheiro, botava no tijolo, mas como o preço ia aumentando gradativamente por causa da inflação, o teu imóvel ia sempre valorizando, então você não perdia dinheiro, você não tinha o teu poder aquisitivo, a sua renda, comida pela inflação. Até tinha, mas era muito menor. Hoje em dia mudou muito isso. Hoje em dia o imóvel ele não é mais um investimento tão atraente assim. Hoje em dia fundos de renda variável, fundos de ação, multimercado, são melhores porque tem rentabilidade maior. Ah, mas tem maior risco. Pô, se tu não quiser arriscar, joga na poupança, né? Aí fica recebendo aquele negócio lá o resto da vida e não vai para frente. Você só vai evitar que a inflação coma o seu dinheiro. E olha lá, certo? Mas você não vai ter um rendimento acima dos níveis de inflação. Você não vai ter um retorno financeiro desejável acima do que o custo da inflação. Tá ok? Mas isso são
distorções, é só um bate-papo para a gente entrar no ambiente. Eu não vou me aprofundar muito nesses temas porque a CESP não entrou. Quando a CESP se aprofundar num tema desses, eu vou me aprofundar também. Mas enquanto a CESP não entra, eu não vou entrar também. Tá ok? A gente vai ficar no nível da CESP. E aí, eu tenho a explicação de tudo que eu citei para vocês. Tá? Eu não vou ficar lendo o slide, vocês têm esse material, está disponível para vocês baixarem. Tá? Minha função não é ficar lendo slides para vocês, mas tem a explicação da forma mais didática, né? Mais bonitinha, de como os livros falam, como é que os autores dizem. Tá? Mas basicamente eu vou traduzir isso para minhas palavras e vou explicar para vocês com as minhas palavras, tá ok? Então vocês têm 3 fontes. Vocês têm a apostila, certo? Vocês têm o material didático da aula e vai ter a minha explicação, que não vou ficar lendo exatamente o que está escrito no slide. Tá? E aí assim entra até por osmose, você vai aprender economia. Ou melhor, você vai passar no certame de economia. Tá ok? Um fator importante que eu tenho que falar sobre inflação também é sobre a indexação. Em economias com altas taxas de inflação, que tendem a permanecer no tempo, a desorganização total da economia de mercado é impedida pela indexação. É a chamada inflação inercial. A gente já viu vários índices de indexação que existiram por aí, a URV, a UFIR, né? Que é isso? Isso é quando o governo ele indexa, né? Cria um índice para que seja corrigido automaticamente o valor da moeda, certo? Baseado em quê? Baseado nos índices inflacionários. Cuidado que a gente não pode confundir inflação com aceleração inflacionária. Se eu falar para você que eu tive a inflação de 10% em janeiro, 10% em fevereiro e 10% em março, isso é inflação? É inflação, porque você tem inflação todo mês, a cada mês você está perdendo poder de compra. Mas ela se manteve estável. É inflação, mas é estável. A aceleração inflacionária é outra coisa, a gente não pode confundir. É se eu tiver 10% nesse mês, 15% no outro e 20% no outro. Então eu tive uma aceleração inflacionária. Os meus níveis de inflação estão subindo. Tá? Isso está caminhando para uma hiperinflação, uma trajetória explosiva. Tá ok? As variações são feitas pelo IPCA, pelo Índice de Preços ao Consumidor. Tá? E o que ela faz na economia? Deixa isso de lado. Ela cria uma inflação inercialista, uma inflação inercial. Por quê? Porque os agentes econômicos, os produtores, quem vende produtos, eles já partem do princípio que o valor da minha mercadoria vai ser o que era no período anterior, mais um delta inflação. Então, quando ele vai reajustar os preços, né, ele reajusta os preços constantemente, baseado no índice de inflação. Então, ele sempre vai tomar como base o preço antigo e coloca mais uma expectativa inflacionária. Então, esse preço sempre vai ser maior. Isso gera inflação? Gera uma inflação inercial. Por que inercial? Ele parte da inércia que eu tinha no período passado, tá, para o período presente. O período presente vai ser a inflação passada mais um índice de reajuste. Tá ok? Então, isso é um primeiro tipo de inflação, que é a inflação inercial. Tá ok, senhores? Uba! Nós temos outros tipos de inflação? Temos. Vou falar de todos aqui? Não precisa. Por quê? Porque a CESP só tem cobrado 3 tipos de inflação de vocês. Inflação de demanda, inflação de oferta e inflação inercial. Tá? Então nós vamos ver quais são essas inflações. A inflação monetarista, deixa eu até citar ela aqui um pouquinho. A inflação monetarista, não é isso. Ela faz parte da inflação de demanda. Porque a inflação monetarista é aquela inflação baseada no excesso de oferta de moeda. O governo, quando tem altas taxas de inflação, ele é obrigado a emitir moeda para financiar o déficit público. Por exemplo, como é que o governo faz? O governo aperta o botãozinho lá e a Casa da Moeda vai e gera divisa, gera dinheiro, né? Esse dinheiro não é colocado em circulação de forma aleatória, ele é usado para pagar o déficit público. Tá? Só que a inflação monetarista, ela é um tipo de inflação de demanda. Tá, okay? Existe uma questão do CESP que caiu em 2009, se não me engano, que ela cobrou exatamente esse entendimento. Nós vamos fazer ela hoje aqui ainda. Ok? Mas vamos lá, vamos seguir. Então, a inflação de demanda. Eu vou ter uma inflação de demanda quando tiver um excesso de demanda agregada. Ou seja, quando tiver com a economia bombando, a economia está superaquecida. Todo mundo com dinheiro no bolso, crédito na praça.
tá? Ainda vamos comprar, vamos gastar. Isso é uma inflação de demanda, por quê? Eu vou ter uma demanda agregada, ou seja, uma procura dos agentes da família por bens e serviços. Eu vou querer comprar televisão, carros novos, vou querer sair, vou para balada, tá? E isso acontece quando o quê? Quando eu tenho um poder aquisitivo em mãos, certo? Ocorre quando a economia estiver em pleno emprego. Porque em pleno emprego quer dizer que a renda das pessoas, ela é maior, certo? Eu tenho renda e eu vou gastar. Se você vai gastar, isso gera uma espiral. Aí eu tenho renda, eu vou demandar por bens e serviços. Aí a empresa, o produtor, ele é obrigado a produzir mais para te oferecer esses bens e serviços. Só que para produzir mais, ele também tem que gastar, que ele tem que comprar mais matéria-prima. Por consequência, ele vai comprar matéria-prima e vai contratar mão de obra. Essa mão de obra vai ser remunerada. Se for remunerada, aumenta mais ainda a renda disponível na economia. É mais um cidadão que ganhou um emprego e agora tem dinheiro para demandar mais bens e serviços. E isso vira uma espiral e a economia vai ficando aquecida, o mercado está bombando. Isso é bom? É, mas o problema é que isso gera inflação, tá? Isso gera inflação. Aqui pode não ocorrer o aumento generalizado de preços. Por quê? Porque vai chegar um patamar que a inflação vai estar tão alta que não vai ter mais como aumentar o preço, porque não vai ter mais quem compre. Tá ok? Agora, normalmente, a inflação de demanda é quando eu movimento a curva de demanda agregada para a direita. Tá? A gente tem aqui, deixa eu só citar. A gente tem aqui, quando trabalha com inflação, a gente trabalha com o gráfico de oferta e demanda agregada. Tá? Eu tenho aqui um gráfico de preço por renda, produto. Tá ok? A curva de oferta agregada, ela é positivamente inclinada, tá? E a curva de demanda agregada, ela é negativamente inclinada, certo? Quando eu tenho o equilíbrio oferta igual a demanda, tá? Eu tenho um nível de preços aqui ótimo, o nível de renda do mercado. O meu mercado tem equilíbrio. Se por acaso eu tiver um excesso de demanda, então essa curva, qualquer política expansionista que se faça do governo, essa curva de demanda agregada, ela se desloca para a direita, certo? Vem para cá. Quando ela se desloca para cá, o novo ponto de equilíbrio é esse aqui, ó, 2. E aí, ó, aqui os níveis de preço são maiores. Ah, o nível de renda da economia também. Y é maior que Y, e o nível de preço também. Quando aumenta o nível de preços, ó, isso quer dizer que eu tive uma inflação, aumento do nível geral de preços. Concorda comigo? Aumentou o nível de renda, beleza, mas também aumentou o nível de preço. Então eu tive uma inflação. Inflação de demanda. Tá ok? Depois a gente vai estudar o gráfico da oferta quando for ver a oferta. Tá? Por enquanto, só quero que você entenda que políticas de governo, seja política fiscal, seja política monetária, expansionistas, elas aumentam a demanda agregada. Ou seja, deslocam essa curva para a direita e para cima, gerando o quê? Inflação. Inflação de demanda. Tá ok? Vamos voltar para lá então. Ok? Então, a curto prazo, a demanda agregada é mais sensível à alteração de política econômica que a oferta agregada. Sim. Tá? Se o governo quiser aquecer o mercado, ele faz políticas expansionistas. Se o governo quiser controlar a inflação e desaquecer o mercado, ele faz políticas restritivas. Então, a política expansionista, ela vai gerar inflação. Inflação de demanda. Tá ok? Esse primeiro bloco de meia horinha eu vou encerrar por aqui. Tá ok? Só para você ter uma noção de como é que faz. E a gente continua no segundo bloco falando ainda sobre inflação e eu vou resolver as questões de prova daqui a pouco. Não sai daí não. Forte abraço, até a próxima.